Então, dando continuidade às nossas aulas de trigonometria, agora a gente vai comentar sobre as relações fundamentais da trigonometria. Tem duas, na verdade. Aquela da tangente que a gente já comentou, que a tangente de um ângulo pode ser obtida pela razão entre seno e cosseno. É muito importante essa relação. Então, toda vez que você dividir o valor de seno por cosseno, dá o valor da tangente. E outra, que é conhecida como a relação fundamental, é essa daqui, que seno ao quadrado de alfa, de qualquer ângulo, mais cosseno ao quadrado do mesmo ângulo, observe que os dois ângulos têm que ser iguais, dá 1. Então, essas duas são relações fundamentais. A gente costuma chamar essa daqui de relação fundamental. Essa daqui a gente já viu anteriormente. Se você pegar a tabela dos ângulos notáveis e dividir o valor de seno por cosseno, você verifica que realmente é válida, né? Ou se você simplesmente dividir a razão do seno, lembra que era o seno quando a gente viu lá anteriormente? Cateto oposto sobre a hipotenusa. E o cosseno, cateto adjacente sobre a hipotenusa. Se você realizar a divisão entre as frações, cateto oposto sobre hipotenusa, vezes, inverte a segunda fração, hipotenusa sobre cateto adjacente, simplifica, você vai chegar em cateto oposto sobre cateto adjacente, que é a mesma coisa que a definição da tangente. Então, você pode obter a tangente dividindo o valor de seno por cosseno ou fazendo o cateto oposto sobre cateto adjacente. E agora vamos demonstrar, então, essa relação fundamental. Seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa igual a 1. Lembrem que o ângulo aqui tem que ser o mesmo. Tem duas formas de você entender essa igualdade aí. Uma delas é utilizando o triângulo retângulo. Olha só. Triângulo retângulo, vou considerar o ângulo alfa como sendo este ângulo aqui, certo? Se esse é o ângulo alfa, aqui está o cateto oposto, aqui o cateto adjacente e aqui a hipotenusa. Vou atribuir aqui a hipotenusa como se fosse medida A, cateto oposto B e cateto adjacente C. Então, se eu fosse montar aqui, seno de alfa seria cateto oposto sobre a hipotenusa, B sobre A, e cosseno de alfa seria cateto adjacente sobre a hipotenusa. Agora, olha o que eu vou fazer. Eu vou dividir todas as medidas por A. Posso fazer isso com todas as medidas, vou dividir tudo por A. E vou aplicar o teorema de Pitágoras. Então, o que diz o teorema de Pitágoras? Num triângulo retângulo, a medida da hipotenusa, A dividido por A, vai dar 1. É igual à soma da medida dos catetos ao quadrado. Cateto oposto, B sobre A ao quadrado. Cateto adjacente, C sobre A ao quadrado. Mas quem seria B sobre A? Olha lá, seno de alfa. Então, eu posso substituir B sobre A por seno de alfa. Quem que seria C sobre A? Cosseno de alfa. Igual a 1 ao quadrado é 1. Uma observação que eu não tinha comentado. Como que eu escrevo de forma correta esse seno ao quadrado e cosseno ao quadrado? Você pode colocar o quadrado assim, ó, sobre a palavrinha seno, né? Sobre a abreviação de seno. Ou assim, seno de alfa ao quadrado. Os dois estão corretos, ok? O que você não pode fazer, é colocar o quadrado só no alfa, assim, porque daí é o ângulo que está ao quadrado, certo? Então, ou você escreve assim, que o seno de alfa, o resultado desse seno é ao quadrado, ou o quadrado em cima do seno. Só não escreva assim, porque assim quer dizer que é o ângulo que está elevado ao quadrado. Aí não funciona aqui na relação fundamental. Então, essa seria uma explicação. E temos outra que é utilizando a circunferência trigonométrica. Vamos ver. Então, aqui, lembrem que quando a gente tem um arco, né? A gente pega a extremidade dele aqui, esse arco em questão que eu estou falando. Aqui tem o ângulo alfa, que é correspondente a ele. Eu montei aquela hora um triângulo retângulo aqui. Daí, qual que foi a conclusão? A gente concluiu que essa extremidade é um ponto, ela tem coordenada x e coordenada y. Como o raio dessa circunferência trigonométrica é 1, esse raio aqui é 1, que seria a hipotenusa do triângulo retângulo, a gente vai aplicar agora Pitágoras nesse triângulo aqui,
certo? Então, a hipotenusa ao quadrado seria o 1 ao quadrado. Cateto oposto. Esse cateto aqui, ó, o valor dele é y. Mais cateto adjacente seria x. Aí lembrem que a gente viu na aula que o valor do x é exatamente o valor do cosseno. E o valor do y é exatamente o valor do seno. Não esqueçam isso. Então, a abscissa desse ponto, a medida aqui no eixo x é o valor de cosseno, e a ordenada desse ponto, a medida no eixo y, é o valor do seno. Então, x, pra gente, é valor de cosseno, então é cosseno ao quadrado. Y é valor de seno, então é seno ao quadrado. E 1 ao quadrado é 1 mesmo. Então, aqui é outra justificativa para essa relação fundamental, certo? Aqui a ordem, como é uma soma, não faz diferença.